Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, né? Hoje nós tivemos a tarde lá pelo Pororoca, foi uma bênção. Aí eu pedi para terminar um pouquinho antes, para poder chegar aqui no horário adequado, né? Os irmãos lá compreenderam, e a gente terminou um pouquinho antes, e conseguimos chegar aqui no horário mais adequado, sem nos atrasarmos tanto. Eu não vou tomar muito tempo da palavra, porque o presbítero George vai trazer a mensagem para nós nessa noite, né? A gente fica confundindo, né? Se é tarde, se é noite, né? Fica olhando ali para o relógio, se bateu 18 horas, mas nessa noite ele irá trazer a mensagem. E eu quero desafiar você a se entregar por completo enquanto a mensagem estiver sendo pregada aqui. Eu sei que há muitas preocupações no seu coração, muitas incertezas, mas saiba que Deus age do céu ao nosso favor quando nós entregamos tudo a Ele. Enquanto é você lutando, é você lutando. Você luta e não consegue vencer, porque você está lutando. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino dos céus, aí você pede a Deus, que é o seu refúgio e fortaleza, que Ele intervenha na situação. E aí Deus, com seu poder, eu penso que é muito mais proveitoso do que qualquer um de nós, não é verdade? Uma coisa é você pedir para eu resolver uma situação sua. Outra coisa é você pedir para Papai do Céu resolver, né? Então, faça isso, se entregue por completo. Enquanto a mensagem estiver sendo ministrada, entenda o máximo possível, compreenda, anote suas dúvidas, né? E aí você manda para o presbítero George, viu? Mande para ele. Certo? Mas pode mandar para mim também. Tá bom, presbítero George? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te louvo pela vida do teu servo e peço que o Senhor encha de graça e de bondade e que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, Pai. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje é motivo de alegria, né, irmãos? Porque estamos aqui para celebrar com alegria aquele que é soberano, aquele que é santo, aquele que está no limite das alturas e governa o mundo. Amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 115. Então, nós vamos estar refletindo, né, nesse capítulo, do Salmo de número 115, do versículo 1 ao 18. Eu vou estar iniciando essa leitura e a igreja também vai estar participando para que todos, né, possam compartilhar dessa leitura em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Primeiro versículo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. No 2, toda a igreja. 1, 2. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas nada podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdote. Ele é seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Abençoará os israelitas, abençoará
abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Amém. Mesmo sentado, vou pedir para você fechar seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse dia que fez o Senhor. Não merecíamos estar aqui, Senhor, mas pela Tua misericórdia, Tu concedesse essa rica oportunidade de estarmos aqui para Te louvar, para Te agradecer, para Te adorar. E nós Te pedimos nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo, como sempre, fale aos nossos corações, de uma forma, Senhor, que entendemos a Tua palavra, de uma forma que possamos compreender, Senhor, aquilo que Tu tem preparado para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você puder ficar com sua Bíblia aberta para ir acompanhando, fique à vontade em nome de Jesus. Eu queria que você, irmãos, meditasse na seguinte frase durante toda a mensagem: somente a Ele toda a glória. Amém? Então eu queria introduzir esse tema, essa frase, para que você já fosse imaginando até o final do sermão. Somente a Ele toda a glória. O Salmo 115, ele foi escrito entre os anos 359 a.C. e 333 a.C. O povo judeu estava sob o domínio do Império Persa. O povo estava escravizado, estava sob o domínio dessa nação. E quem eram os persas? Quando nós vamos ver a história, era um povo que conquistaram muitas terras, como a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Eles conseguiram na força invadir e conseguir dominar muitas nações, entre elas o povo de Israel. Nesse contexto, a adoração a vários deuses era comum, era uma cultura dessa época. E os judeus eram constantemente provocados, pressionados a participar dessas práticas pagãs, a se envolver com outros deuses estranhos, idolatrados. E não havia uma batalha espiritual na mente do povo de Israel a respeito de quem era o melhor Deus a ser adorado entre tantos deuses idolatrados, criados por mãos humanas. E a pergunta que eu faço ao texto: como o povo enxergaria isto? Um povo que foi lavado, remido pelo sangue, um povo que era servo de Deus, que foi alcançado por Deus, e como esse povo enxergaria esses deuses apresentados para ser adorado. O escritor vai dar uma ênfase de como Deus instruiu ou instrui esse povo a confiar nele e não nos ídolos. Nesse salmo, a soberania de Deus não se compara com os deuses criados por mãos humanas, e que nada pode fazer pelos seus adoradores. Esses deuses criados nada pode fazer por ninguém. Ao mesmo tempo, esse salmo também ele vai denunciar a nossa vida espiritual quando colocamos o bem-estar do homem acima da glória de Deus. Isso nos faz também despertar em nós esse pensamento de como estamos adorando ao Senhor. E nós vamos discorrendo aqui por algumas verdades aqui dentro do texto.
E uma das primeiras verdades que o texto apresenta, logo no seu início, é que não somos dignos de receber glória. Nós não fomos criados para receber glória. Pelo contrário, nós somos criados para dar glória ao Senhor. Nós somos projetados para tributar glória ao Senhor e não a nós. Quando a gente vai olhar para o início do texto, nós vamos nos deparar com a seguinte expressão: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. O texto é enfático na sua introdução. Isso fazendo, irmãos, a mim e a você entender que a glória é para Ele, tudo é para Ele. Tudo o que fazemos, toda a nossa motivação, ela tem um único resultado, um único sentido, para a glória de Deus. Amém? Os reis, os príncipes, os governantes, os que comandam, os grandes influenciadores deste mundo, eles adoram receber glória. Mas quando nós olhamos para nós enquanto criaturas criadas por um Deus único, nós vamos entender que jamais deveremos almejar glória, porque não nos pertence. Quando nós olhamos, irmãos, a idolatria contemporânea, o que foi que mudou da época dos deuses estranhos, dos deuses que levavam as pessoas a seus cultos pagãos, apresentavam uma variedade de deuses. O que é que mudou para a idolatria contemporânea nesses anos atuais em que estamos vivendo? Apenas, irmãos, ela atualizou a sua forma, mas continua sendo apresentado deuses de várias formas para as pessoas. Ela tem sido terrivelmente danosa, porque afasta as pessoas de Deus. A idolatria, ela distancia as pessoas de Deus. Elas fazem que as pessoas esqueçam um Deus único e verdadeiro. E passam a se contentar com deuses fracos, fragilizados, que não passam apenas de nomes criados. E isso nos deixa secos, vazios, em vez de sermos enchidos e abastecidos pelo Espírito Santo. Somos esvaziados e vamos morrendo espiritualmente aos poucos, quando se distanciamos de um Deus único e verdadeiro. Quando nós vamos olhar outros textos que embasam com aquilo que o escritor está descrevendo aqui no Salmo, capítulo 115. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa orientação aqui, irmãos, ela é profunda para as nossas vidas espirituais. Quando nós amamos as coisas do alto, quando nós se concentramos nas coisas celestiais, nós nos desviamos dos apegos terrenos, dos ídolos terrenos, que invadem a nossa mente e os nossos corações. Mateus também, capítulo 6, versículo 20 ao 21, vai também reforçar essa ideia. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Significa dizer, irmãos, aonde está o nosso coração, vai determinar quem é o nosso Deus, quem é o nosso ídolo. Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta para você mesmo. Queria fazer uma provocação nessa noite.
Pergunte para você mesmo. Onde você estava? Ou melhor dizendo, o que você estava pensando na semana passada, no tempo livre que você tinha disponível? O que você pensava? A outra pergunta que eu faço: em que você se dedicava na maior parte do tempo que estava disponível para você? Primeiro, o que você pensava, e segundo, qual era o tempo que você dedicava? Isso nos faz pensar, irmãos, qual tempo eu me dedico ao Senhor? Que pensamentos passam na minha cabeça em relação ao Senhor? Isso nos faz avaliar se de fato estamos colocando um Deus único em nosso tempo, em nosso pensamento, ou se de fato esse tempo, esse pensamento está sendo dividido ou está sendo preenchido com apegos passageiros. Quando as coisas deste mundo terreno se tornam grandes para nós, logo nos desviaremos nossa mente e nosso coração da voz do Espírito Santo, que nos guia para o lugar eterno e seguro. Amém? Toda vez que os pensamentos terrenos, ele começa a ser prioritário, eles começam a conduzir as nossas mentes e aos nossos corações, automaticamente nós vamos nos desviando da atenção do Senhor. Por que as pessoas, irmãos, elas estão tão desesperadas por seguidores nas redes sociais? Teve uma pessoa que encontrei ela um dia desse e ela disse: por que você não está me seguindo? Eu seguindo como? Em quê? Ela disse: não, no Instagram e tal. As pessoas, irmãos, elas estão desesperadas, procurando seguidores. E aí eu pensando sobre isso, eu fui fazer a seguinte pergunta: por que as pessoas elas estão desesperadas, querendo seguidores, querendo foco nela, querendo número de pessoas? E aí quando eu fui pesquisar sobre isso mais a fundo, sabe por que as pessoas elas estão tão inclinadas a aparecer, a ter visibilidade? Em primeiro lugar, porque elas querem credibilidade e confiança. Então, quanto mais seguidores, mais seu nome vai ganhando visibilidade. Seu nome vai ganhando confiança. E eu me lembro que um hino que o grupo de louvor cantou: confio somente em ti. Amém? Toda confiança em pessoas, o resultado é frustração. Segundo, sabe por que as pessoas estão desesperadas em ter seguidores nas redes sociais? Porque ela tem um maior alcance. Ela consegue fortalecer o seu canal, a sua imagem. A psicologia de massa, ou das multidões, como é descrita, ela identificou que as pessoas tendem a seguir sempre a maioria, ainda que elas estejam totalmente erradas, equivocadas. Mas isso cria, muitas vezes, uma influência na mente das pessoas de ela ir para onde tem mais pessoas, aonde está mais pessoas. Ainda que essas pessoas elas acabam indo para o inferno. Quando eu olho para Jesus, irmãos, eu não vejo Jesus fazendo questão nenhuma de perder seguidores. Quando a gente lê João, capítulo 6, versículos 66 e 67, vai dizer a seguinte expressão: daquela hora em diante, dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha a expressão: deixaram de segui-lo. E eram multidões.
E aí os 12, quando viram aquela multidão indo embora, se saindo, começaram a olhar com aquela cara de tristeza para Jesus. E Jesus perguntou aos 12, no versículo 67, vocês também não querem ir? Jesus não estava preocupado, irmão, com seguidores, multidões. Jesus estava preocupado em fazer discípulos. Amém? Existe uma grande diferença de seguidor e discípulo. Eu comecei a estudar a diferença lógica entre um seguidor e um discípulo. E aí eu comecei a notar aqui algumas diferenças visíveis ao nosso entendimento. O seguidor segue porque só quer benefício. O discípulo obedece porque ama. Amém? Aquelas pessoas só queriam seguir Jesus por benefício. Jesus não estava preocupado com a sua imagem, a sua fama, pela quantidade de multidões que o seguiam. A sua preocupação era pregar a verdade e levar as pessoas para os céus. O seguidor segue de longe. O discípulo anda de perto, lado a lado. Amém? O seguidor deixa de seguir quando quiser. O discípulo, ele persevera até o fim. Amém? O discípulo, ele foi chamado para perseverar até o fim. O seguidor, basta ele ter uma raiva ou algum desentendimento, ele deixa de seguir. Ao teu nome, louvado seja Deus. Só Ele é exaltado, só Ele que brilha. Louvado seja Deus. Sua misericórdia e fidelidade são eternas. Ele compadece do seu povo para libertar do cativeiro. O povo aqui estava, irmãos, cativos. Estavam sendo oprimidos pelos deuses que eram levantados por mão de homens, por pagãos que estavam ali para tentar desviar a atenção de um Deus verdadeiro. E aí nós vamos avançando na leitura do texto e nós vamos perceber que há uma razão de toda a glória ser dada somente a Ele. Há razões aqui no texto que nos faz entender que só a Ele toda a glória. Nos versículos 1, 2 e 3, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver no versículo 1, por teu amor e por tua fidelidade. Qual a razão, igreja? Pelo seu amor e pela sua fidelidade. Ele é fiel. Ele nos amou. Essa é a razão de concentrarmos toda a nossa adoração a Ele. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, amém? E pode fazer tudo o que lhe agrada no versículo 3. Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. E aonde estão os ídolos terrenos, criados, inventados? Estão aqui na terra, sem poder fazer nada. E mesmo assim, pessoas adoram ídolos que não passam de fantasmas, de nomes criados, fictícios, que nada fizeram, nada é. E mesmo assim, pessoas o adoram. Deus deve ser glorificado, irmãos, por causa de sua misericórdia e de sua fidelidade. Por que estamos ceando hoje? Porque o Senhor se compadeceu de mim e de você, amém? A sua misericórdia foi renovada, derramada em nossas vidas.
Por isso que ele deve ser glorificado, porque ele nos amou, deu a sua vida para que seu povo fosse salvo. As nações idólatras, aqui no texto, que oprimiram o povo de Deus, escarnecia dos sacerdotes, do povo de Israel. Aonde está o Deus de vocês? E a resposta, irmãos, era: o nosso Deus, Ele está no céu. Ele está sentado no trono. Ele levanta reinos e abate reinos. Amém. Ele está no lugar supremo, onde ninguém está. Os ídolos não estão em lugar nenhum. Ele tem a condução da história e do mundo em suas mãos. E tudo ele faz conforme lhe agrada. Está escrito aqui no Salmo 115. Ninguém pode deter a sua mão, nem frustrar os seus planos. Jó, no capítulo 42, ele usa essa expressão: nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Louvado seja Deus. E nós vamos entendendo, igreja, porque há razões suficientes para colocarmos o nosso coração somente a Ele, para que Ele nos encha, para que Ele conduza as nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Grave isso no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. No versículo do 4 ao 8, nós vamos entender, irmãos, aqui pelo escritor, como Deus enxerga esses ídolos. Como é que Deus enxerga os ídolos? E aí a gente vai vendo que Isaías, ele reforça aqui essa visibilidade desses ídolos fracassados. Isaías, no capítulo 46, do versículo 1 ao 13, um resumo aqui desse texto: os deuses dos povos não carregam o seu povo, mas precisam ser carregados, e não aliviam o fardo, mas são um fardo. Pense nos ídolos fracos, que não pode carregar aqueles que adoram, aqueles que lhe idolatram. Não pode fazer nada. De vez em quando a gente vê multidões carregando um peso nas costas, uma estalta. Deus, irmãos, Ele leva o nosso fardo, amém? Não é nós que carregamos o fardo do ídolo. O Senhor é um Deus verdadeiro, Ele tira o nosso fardo. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, amém? Os ídolos são produzidos de material terreno e não têm vida. Olha o que o texto vai dizer, igreja. O texto explica por si só. No versículo 4, da parte A, os ídolos deles de prata e ouro. Quem são os ídolos deles? Objetos feitos a mãos humanas, de pratas e ouro, que o ladrão vem e rouba, que o tempo destrói. São matérias sem vida. Nós não servimos a um Deus sem vida, amém, igreja? Servimos a um Deus que tem vida, um Deus que fala, que age, que estende a sua mão. Esse é o Deus que servimos. Nós não servimos a Deus, irmãos, que não pode fazer nada por nós. Os ídolos não têm capacidade de salvar ninguém, porque não tem interação, não tem vida, não se movem, não passa de matéria, que se vão com o tempo. Pessoas idolatram, irmão, diversas coisas de matérias. Eu vi pessoas idolatrar motos, né? Eu me lembro que eu ia passando, o cara levou uma capotada de uma moto, que quando ele caiu, eu tinha certeza que ele tinha quebrado a clavícula. Quando eu cheguei perto e mais algumas pessoas,
O camarada se levantou rapidamente, pegou a moto. O que foi que aconteceu com a minha moto? Machucou. Ele nem se preocupou se ele estava bem, ele se preocupou com a moto, que mais cedo ou mais tarde vai ser consumida pelo tempo. Tudo que é fabricado, irmãos, pela mão humana está sujeito à falência. Amém? Veja o que o texto vai dizer: são feitos por mãos humanas. Se o Criador, a criatura já é alguém fragilizado, carente da graça de Deus, carente, dependente de Deus, e aí cria um ídolo. Imagina esse ídolo. Qual é a força que ele tem se ele já foi criado por alguém mais fraco? São feitos por mãos humanas. Tudo que é feito aqui, irmãos, é perecível, amém? Tudo que um homem faz é perecível. Tudo passa. E eu estava me lembrando do Titanic, né? Aquele navio tecnológico para a época. O Titanic foi projetado numa confiança de que nada poderia fazê-lo afundar. Essa era a ideia dos engenheiros, né? Era algo imbatível, algo que não poderia se abater. Esse projeto luxuoso que alienou uma grande massa de pessoas a acreditar nisto. Porém, irmãos, não precisou muita coisa para provocar o seu fim e calar a boca de muitos que deixaram de acreditar em Deus para acreditar num projeto humano falível. Sabe por que aquele navio, irmãos, afundou? Porque Deus não estava ali, amém? A confiança daquelas pessoas não era em Deus, mas era na estrutura, e por isso que ele naufragou, afundou, matando centenas de pessoas. Isso nos leva a entender que tudo que é feito pela mão de homem passa, fale, morre, mas aquilo que é feito pela mão de Deus é eterno, amém? Os ídolos dos povos são menores que os homens, porque foram criados pelos homens. Então ele é mais fraco ainda do que os homens, porque são obras de suas mãos. A criatura nunca é maior do que o Criador. Ela sempre está numa escala de menor. Ela está numa escala menor em relação ao seu Criador. E se os homens são impotentes, imagine os ídolos por eles fabricados. Imagine comigo, irmãos. Se as pessoas já são dependentes de Deus, limitadas, imagina os deuses que elas criam em sua mente, em seu coração, em sua vida como proteção. E nós vamos entendendo, irmãos, que Deus vai enxergando esses ídolos de uma forma carente. Esses ídolos não passam de imaginação das pessoas. Quando nós vamos para o versículo do 5 ao 7, os ídolos nada podem fazer. O que é que vai dizer a igreja, o versículo 5 ao 7? Veja o que vai dizer do versículo 5 ao 7. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvido, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada pode apalpar. Que ídolo é esse, irmãos? Que as pessoas tanto adoram, se desviam da verdade. Para que serve se não interagem em nada? Nós podemos dizer que é um ídolo imprestável. É a mesma coisa da pessoa que diz, eu sei tocar violão, mas o que me atrapalha é as cordas. Não serve de nada, igreja. São apenas admirados
idolatrados, mas nada podem fazer. Nada pode fazer a teu respeito, nada pode fazer para te salvar. Nem sequer estender a mão para você. Os ídolos não passam de enganadores e agentes das frustrações humanas. No versículo 8, quando a gente discorre o texto, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. Então, aquele que cria ídolos, irmãos, ele se torna igual aos ídolos, igual à sua criatura, imprestável. Ou seja, aqueles que fabricam os ídolos e os adoram, se tornam inúteis e mortos como a própria obra de suas mãos. O escritor agora, irmãos, ele deixa os ídolos de lado, a partir do verso 9, e começa a enaltecer, a engrandecer um Deus único e exaltado entre as nações. Ele faz uma visão panorâmica de o que são esses ídolos, que as pessoas perdem tempo, de que as pessoas gastam tempo, dedicam muitas vezes parte de sua vida a esses ídolos, a deuses estranhos, que foram projetados e criados por humanos falíveis. E aqui o povo de Israel, no contexto de muitas afrontas, estava ali diante daqueles ídolos, sendo exaltados, e a fé de muitos que eram fiel a Deus, ao Deus Altíssimo, estava querendo declinar, estava querendo realmente a se distanciar de um Deus único, de tanta pressão, de tantos deuses estranhos que estavam influenciando. E aí vem a palavra de um Deus em que podemos confiar. Lembra do hino que foi cantado? Somente a ti confiarei. E aí vem a palavra de Deus para este povo que estava cativo. Vem a palavra do Senhor agora confortando, dizendo para esse povo: olha, o Deus que servimos é um Deus único, que não falha, que não decepciona, que não perde. O nosso Deus jamais é abalado. E aí você vai perceber isso no versículo 9 ao 11. Quando os versículos ele se torna repetitivo, ele retoma a mesma ideia entre o versículo 9 e 11, para dar essa ênfase de confiança, que só devemos confiar nele, amém? Só devemos se entregar a ele. Veja o que vai dizer o versículo 9 a 11. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, é o seu escudo. Aí no versículo 10, retoma novamente essa ideia de confiança. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aí no versículo 11, vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O povo de Deus precisava, irmãos, abrir os olhos e entender que só existe um único Deus que nos salva, que nos ampara. E a expressão é de um imperativo: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro. Irmãos, isso é motivo para a gente louvar a Deus nessa noite, porque sabemos que Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que estende a mão. Ninguém vai, irmão, nos socorrer aí fora, por mais boa intenção que tenha, por mais bem visto que seja, mas não vai nos ajudar, não vai nos erguer, não nos vai garantir a vida eterna. Mas o Deus que servimos é o Deus que nos socorre nos piores momentos. É o Deus que alivia
o nosso fardo. É aquele que se coloca como escudo para nos defender. As pessoas estavam querendo desistir, era muita pressão no juízo. E muitas vezes, irmãos, nessa idolatria contemporânea, muitas vezes acabamos distanciando de Deus em alguns momentos. Às vezes o inimigo começa a colocar coisa na nossa mente. Olha, o Deus dessa igreja é muito fraco. O Deus que vocês servem parece que não olha para vocês, e começa a colocar coisa na nossa mente. E aí, às vezes, a gente começa a se afastando e começa a se apegando a coisas passageiras no mundo que, às vezes, por algum momento, achamos que estamos amparados, estamos sentindo um bem-estar. E vamos nos distanciando de Deus. E aí a palavra de Deus, ela tem que descer aos nossos corações e nos alertar. Confia no Senhor, entrega tudo a Ele, e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Deus está falando, irmãos, na sua palavra: olha, não arranque o cabelo da sua cabeça. Não se estresse, não fique louca, não fique louco, porque o Senhor tem um comando de todas as coisas. E a gente só percebe isso quando o Senhor, irmãos, nos socorre. Às vezes a gente só vem perceber isso muito tarde, que a gente estava num momento de grande aflição, e aí quando de repente Deus resolve para a gente de uma forma tranquila, e a gente se aperreou, e aí a gente entende que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso escudo. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão a Deus por atitudes idólatras que invadem o nosso coração e nossa mente. Senhor, me perdoe porque eu confiei em fulano, confiei em cicrano, confiei em estrutura tal, confiei em mim, na minha inteligência, confiei no meu intelecto, confiei nas minhas motivações. Temos que pedir perdão ao Senhor, irmãos, porque é Ele que conduz a nossa vida. O Senhor é amparo e escudo para todo aquele que nele confia, que tem como Ele o único Senhor de sua vida. Amém? É a sua palavra que nos conforta, é a sua palavra que nos socorre. E aí, do versículo 9 para cá, o escritor começa a trazer Deus aqui como evidência de que podemos confiar nele. E aí ele começa a dizer que ele é um Deus que abençoa o seu povo. O povo de Israel aqui, irmãos, foram abençoados. Não foi porque eles confiaram em sua própria força, não, porque confiaram no Senhor. O verbo abençoar aqui é enfatizado entre os versículos 12 e 15, pelo menos 5 vezes. Isso nos dá uma ideia de que Deus sempre derrama de suas bênçãos em nossas vidas. Amém, irmãos? Até a sua vinda, Deus vai continuar derramando bênçãos. E essas bênçãos, elas vêm de multiforma. É um livramento que o Senhor dá. É um fortalecimento quando nós estávamos morrendo, Deus nos ergue. Deus nos mantém de pé para a sua vinda. São várias formas. Deus, Ele abençoa as nossas vidas. Ele nunca esquece de abençoar. Amém? Você pode se esquecer dele. Eu posso esquecer dele. Mas Ele nunca esquece de abençoar o seu povo. No versículo 12 ao 13, veja a expressão na sua Bíblia: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. É o Deus que ampara. Louvado seja Deus. Já imaginou se servíssemos a um Deus que esquecesse de nós? Já imaginou se a gente servisse, irmãos, a um Deus que nunca se lembrasse de nós?
E aí nós vamos entendendo, irmãos, por qual razões devemos inclinar a nossa adoração, a nossa vida para esse Deus soberano, santo. Suas bênçãos, elas são impactantes e ela alcança além das nossas expectativas enquanto vida. Enquanto vida aqui, irmãos, essas bênçãos, ela vai muito mais além do que imaginamos. No versículo 14 e 15, que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Ainda que a nossa geração passe, mas a geração que fica, os nossos filhos, Deus vai continuar tratando, amém? Pela sua fidelidade. Ou seja, as bênçãos do Senhor, ela vai além da nossa vida enquanto aqui. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. E aí ele restringe aqui, não é qualquer Senhor, mas é aquele que fez o universo. Amém? Não é qualquer pessoa aqui que ele está dizendo que vai abençoar você. É aquele que é a autoridade suprema. Aquele que está acima de tudo e de todos. Aquele que se levanta do trono para te abençoar. Louvado seja Deus. Ele é a própria fonte das bênçãos, igreja. Ele sempre vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos, se formos fiéis. Porque precisamos reconhecer que Ele é o único Deus. Olhando para Ele como o único Deus Salvador. A nossa adoração deve ser somente para Ele. O texto ele vai ser enfático aqui, irmãos, nesse tema central. Apesar que eles apresentam aqui as razões, apresenta aqui os motivos, ele faz aqui uma distinção do que é ídolos, mas tudo isso para levar você a entender somente para Ele é a nossa adoração. Versículo 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Temos essa rica oportunidade hoje de elevarmos nossa gratidão e louvor a Ele enquanto vida. Deus nos chamou para nos adorar, para adorar Ele, irmãos, enquanto vida, amém? Enquanto você, perdão, mas ela volta ao normal a garganta, em nome de Jesus. Enquanto, a razão por que Ele nos criou, nos colocou no mundo, foi para uma só, irmãos, para que adorássemos a Ele, glorificasse a Ele. Então nós estamos aqui nessa terra porque temos um propósito, amém? Você não veio à terra simplesmente para nascer, morrer e pronto, não. Você veio para louvar o seu nome, para se render a Ele, para louvar a Ele, para declarar que Ele é o único Deus verdadeiro. Então, quando nós desperdiçamos essa rica oportunidade de, enquanto vida, de olharmos para um Deus único, Salvador, nós vamos perder essa vida eterna. O Senhor está entronizado no céu, e ali Ele reina e manifesta a sua grandeza e sua glória. Enquanto nós aqui na terra tributamos glória e louvor para Ele, amém? Que é digno de ser adorado. Se nós não adorarmos a Ele agora, enquanto vida, na morte não será possível. A morte, ela não tem sentimento, é feito ídolos. Não chora, não se alegra, não ri, não tem sentimento. É a morte. No versículo 18, Deus nos chama para ter um compromisso e zelar.
O último versículo do texto, se você acompanhar na sua Bíblia, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Ainda que pessoas se calem, nós continuaremos a exaltar esse Deus único. Amém? E soberano que reina para todo sempre. Ainda que os ímpios lá não escarneçam do nome de Cristo, ainda que as pessoas não adorem a Cristo, não tenha Ele como o único Deus, mas nós continuaremos a confiar somente nele, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Esse é o propósito de estarmos nessa noite celebrando, até que Ele venha. Confiaremos somente nele. Aleluias.